Bom, pessoal, boa noite. Vamos então só fazer um pequeno, como de costume, fazer um pequeno resumo, né? Quase que um sumário aí dos nossos objetivos, do que a gente precisa basicamente estar focando quando a gente está falando em linfoma não Hodgkin, né? É importante que vocês peguem todo o conhecimento passado na nossa aula de adenomegalia, sempre, obviamente, os pacientes que chegam com o linfonodo palpável, com o linfonodo palpável, né? O receio, realmente, a primeira coisa que eles pensam é realmente causas oncológicas, é o que faz eles procurarem o médico e ficam realmente fazendo eles ficarem preocupados. E o linfoma, seja não Hodgkin ou de Hodgkin, é a primeira, segunda e terceira coisa que os pacientes mais pensam e mais temem. Bom, mas o que a gente precisa entender do linfoma não Hodgkin, né? Vocês precisam entender a clínica, né? E aí, obviamente, como eu falei, pegar aquela coisa do passado, saber diferenciar um linfonodo maligno de um linfonodo benigno, entender que o linfoma não Hodgkin acontece mais em pacientes idosos, a despeito do linfoma de Hodgkin, que você tem uma distribuição mais bimodal, você pode ter também pacientes mais idosos, mas acomete muito mais pacientes mais jovens, sendo que o linfoma não Hodgkin é uma doença mais sistêmica, ou seja, a gente vai, na maior parte das vezes, estar encontrando aí linfonodos aumentados de forma mais generalizada, ou talvez apresentando com maior frequência os ditos sintomas B, né, aquela perda ponderal de 10% em 6 meses, febre, sudorese noturna que faz o paciente trocar os lençóis. Existem mais de 30 subtipos, né? Nós vamos separar em linfomas B, linfomas T e linfomas natural killers, né? Claro que nós vamos focar, na verdade, aos linfomas B, que são linfomas bem mais prevalentes, mais comuns, né? E aí a gente vai passar ao difuso de grandes células B, que é o principal linfoma, seguido do linfoma folicular, e daí a gente faz uma divisão entre linfomas indolentes e linfomas agressivos. Os linfomas indolentes, como o nome já diz, né? É um linfoma indolente mais arrastado. É um linfoma que não necessariamente o paciente precisa de um tratamento imediato. Os agressivos, como o próprio nome já diz, linfomas agressivos, requerem tratamentos mais imediatos. A classificação deles, relacionada ao risco para o paciente, existem algumas ferramentas para estadiamento. A gente vai usar a classificação modificada de Lugano, de Ann Arbor, né, modificada por Lugano, em 1, 2, 3 e 4, dependendo da distribuição dos linfonodos ou acometimento extranodal. A gente vai usar também uma escala de performance status. Claro que, dependendo do tipo de linfoma, ele tem um critério próprio de estadiamento e de prognóstico. Usando como exemplo difuso de grandes células B, né, como eu falei, o principal linfoma não Hodgkin, a gente usa um método de EPI, índice de prognóstico, né? Ou aí falando do folicular, chega-se aí o principal linfoma indolente, sendo o segundo mais prevalente dentre todos os não Hodgkins, em que a gente vai usar também alguns critérios tanto para estadiar quanto para a gente tratar. Como eu disse a vocês, nem todos a gente trata, mas aí cabe a pergunta: quais tratar? Quais a gente pode apenas observar? Existem critérios para isso. Quais fatores de risco que a gente tem de desenvolver um linfoma não Hodgkin? A gente vai entender. Infecções, HIV, Epstein-Barr, hepatite, doenças autoimunes, tireoidite de Hashimoto, Sjögren, todas essas fatores de risco para desenvolver uma doença. A TEDA passando pelo diagnóstico, vai provavelmente sair pela biópsia de linfonodo, até, obviamente, a gente chegar no tratamento, e que, claro, a gente não vai aprofundar nisso, não é o foco de vocês, mas a gente dá uma pincelada nessa parte.
Entender também que nem sempre vamos ter linfomas relacionados apenas aos linfonodos. Temos, por exemplo, linfoma de zona marginal esplênica, onde a gente só pega o baço. Linfomas onde a gente vai apresentar grandes massas, como o Burkitt, por exemplo, seja mediastinal, seja abdominal, enfim. Basicamente esses são os focos. Não é uma aula difícil, mas é uma aula muito importante. De uma doença que pode estar caindo nas nossas mãos e a gente obviamente não pode estar deixando passar esse diagnóstico. Então, amanhã com mais detalhes a gente vai conseguir esmiuçar um pouquinho tudo isso que eu falei. Para quem quiser adiantar um pouquinho, pode ir por tópico, pegando isso tudo que eu falei, para amanhã poder estar um pouco mais fácil o entendimento. Um abraço.